no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 10 em diante. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de quem foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, é uma carta que eu particularmente amo. É uma carta que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, mas nesta passagem especificamente ele escreve com um cunho muito pessoal, muito particular, que Paulo escreve a este jovem pastor. Quando nós vemos esta carta, desde o versículo 1 desta carta, nós vemos que Paulo ele tem a preocupação profunda de trazer a este jovem pastor, para que ele, diante das lutas e das provações que em Cristo aquele homem tinha vivido, nós acompanhamos que ao longo da jornada nós vamos desanimando, nós vamos nos entristecendo, nós vamos nos abatendo, e isso é normal, irmão. É normal que a luta, as provações, as adversidades, as coisas vão acontecendo em nossa vida e nós vamos nos abatendo. Não venha me falar que você acorda cantando todo dia, que você acorda cheio de fé, cheio de esperança, cheio de alegria todo dia. Às vezes nós estamos marchando e lutando e orando e marchando, mas às vezes, irmão, nós nos balançamos diante das situações. Isso é normal, é inteiramente normal que nos encontremos muitas das vezes entristecidos. É normal que às vezes nós olhamos para aquilo que a Bíblia nos diz e olhamos para a nossa realidade e parece tão distante. Isso é normal. E desde o capítulo 1 nós vemos que Paulo ele vai alertando aquele jovem pastor para que ele se lembre daquilo em que Deus havia incumbido ele, que se lembre daquilo que Jesus tinha colocado sobre a vida dele, das promessas que Cristo havia feito a ele. No capítulo de número 2, ele já fala para que ele viesse se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, ou seja, exortando para que ele tivesse uma constância. E aí ele chega agora no capítulo de número 3, ele começa falando que haveria tempos em que homens seriam uns tempos de apostasia. Ele começa a falar sobre tempos difíceis. Ele fala que nos últimos tempos virão dias trabalhosos. Por que virão dias trabalhosos? Por que virão dias difíceis? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Enfim, ele começa a falar sobre que nos últimos tempos a humanidade estaria de uma maneira terrível, muito mais terrível. Ou seja, nós entendemos que Paulo estava se preocupando com a vida daquele jovem, que haveria dias de corrupção tal, corrupção moral, corrupção espiritual, haveria uma onda que
invadiria a humanidade de tal maneira em que as pessoas não ouviriam mais a sã doutrina, as pessoas não vão querer mais viver o Evangelho do jeito que o Evangelho é, e diante disso tudo, Paulo começa a trazer alguns ensinos, Paulo começa a trazer alguns aconselhamentos àquele jovem pastor, para que ele não enveredasse pelo mesmo caminho que talvez outras pessoas enveredaram, para que ele não tomasse a atitude de abandonar o Evangelho, para que ele não tomasse a atitude de largar tudo de lado e acabasse assumindo uma postura fria, uma postura sem ânimo, sem fé, que abandonasse tudo. Então ele toma a preocupação de aconselhar aquele jovem pastor, ele toma uma postura de trazer certos conselhos para ele em épocas em que viria sobre a terra de corrupção, uma época em que viria um mal sobre a humanidade. E nessa noite eu quero trazer uma mensagem sobre como nós devemos andar, irmãos, em épocas de apostasia. Então, o tema da mensagem dessa noite é conselhos em tempos de apostasia. Paulo dá conselhos àquele jovem pastor para quando chegasse o tempo em que as pessoas se apostatariam da fé, abandonariam a fé, tempos em que a humanidade não vão querer mais ouvir a pregação da palavra de Deus, tempo que as pessoas acreditarão em doutrinas de homens e não em doutrinas bíblicas, tempos em que nos deparariam com tempos de abandono total da fé, abandono de valores morais, abandono de padrões bíblicos. Então, conselhos em tempo de apostasia. E eu vejo uma particularidade de Paulo, falando daquele jovem pastor, em que Paulo chama de filho na fé. Ele começa o versículo de número 10 falando: tu, você, algo particular, você, meu filho, você. Então aqui nós vemos que, além de ser uma carta pastoral, ela tem um cunho muito particular e muito pessoal. A preocupação de Paulo com a vida daquele jovem, da mesma maneira em que Deus se preocupa com a sua vida. Então, eu quero falar algumas coisas, alguns conselhos. Primeiro conselho: em tempo em que as pessoas estão abandonando a fé, ele dá um conselho: tem seguido a minha doutrina. Que doutrina? A doutrina bíblica. Então, em tempo de apostasia, se apegue à doutrina bíblica. Em tempo de apostasia, se apegue aos ensinamentos bíblicos. Em tempo em que as pessoas estão criando doutrinas de homens, se apegue à doutrina bíblica. Hoje tem criado doutrinas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é forma, em que as pessoas elas estão mergulhando em doutrinas que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. As pessoas estão seguindo conselhos de homens, meramente conselhos de homem, mas só que elas não querem ouvir o conselho de Deus. Conselhos de homens, eles classificam muito bem o rei Salomão, dizendo: há caminhos que para o homem parece bom aos seus olhos, mas esses caminhos levarão à morte. Por que levarão à morte? Porque são caminhos que não procedem de Deus, são caminhos de doutrinas humanas, doutrinas que não tem nada a ver com doutrina bíblica,
somos bombardeados todos os dias com novas doutrinas criadas por homens, novas doutrinas que querem satisfazer os desejos humanos, que querem tirar Cristo do centro do Evangelho e colocar o sofrimento humano como centro do Evangelho. E não é isso. Nós vemos que Paulo aconselha aquele jovem a apegar-se à palavra de Deus, apegar-se aos conhecimentos bíblicos, apegar-se à doutrina bíblica. Por quê, irmão? Porque a doutrina bíblica é o que nos alimenta para termos uma vida saudável com Deus. Uma vida cristã saudável, ela é baseada no ensinamento bíblico. Como nós podemos ter uma vida cristã saudável? Comendo do pão todo dia, comendo deste pão em que nos sacia e nos alimenta. Podemos chegar à conclusão que, enquanto muitos se afastam da doutrina bíblica, Paulo ensina para que aquele jovem se apegue à doutrina bíblica. Por que hoje nós vemos tantos escândalos no meio cristão? Porque se essas pessoas estivessem dentro da doutrina bíblica, elas estariam com uma vida hoje totalmente diferente, não estaria dando escândalos, não estaria vivendo uma vida de fraqueza espiritual, de falta de conhecimento. Quantas pessoas hoje são levadas por vento de doutrinas de homem, por falta de conhecimento de doutrina bíblica? Como que você pode seguir a Cristo se você não conhece suas palavras? Como que você pode ser um discípulo de Cristo se você não segue aquilo que Cristo determinou para que eu e você seguíssemos? Então, um conselho num tempo em que as pessoas estão abandonando tudo é apegar-se à doutrina bíblica. Estude a Bíblia, coma a Bíblia, pense Bíblia, olhe a Bíblia, examine a Bíblia, tenha paixão pela Bíblia, ame a palavra de Deus, tenha isso em seu coração, tenha prazer de estudar a palavra de Deus, tenha prazer de você tirar tempo para ler e meditar na palavra de Deus. Enquanto as pessoas estão juntando doutrinas para si, que você possa ter conhecimento bíblico, não para se tornar mais sábio, mas para se aproximar de Deus. Primeira coisa que eu vejo ele falar é esse conselho. Segundo conselho, ele fala: modo de viver. Ele estava querendo dizer para que, quando as pessoas hoje estão dentro da igreja vivendo de qualquer maneira, ele está falando assim: olha, viva de maneira bíblica, que a tua vida seja uma vida pautada, baseada, dirigida biblicamente. Ele está falando para aquele jovem que ele tenha um modo de viver bíblico. Ele está tomando, Paulo ele toma a maneira dele viver e fala: olha, você tem visto a maneira que eu tenho vivido, viva, Timóteo, de maneira bíblica. Hoje nós vivemos a palavra de Deus, as pessoas que se dizem cristãos, eles estão se espantando. O cristianismo hoje, ele está tão sem identidade, que eles se espantam quem parece com Cristo. Você hoje apoia doutrinas bíblicas em que o mundo está em desacordo. O difícil é você ver cristãos questionando o que a Bíblia diz como pecado, as pessoas questionando: não, mas não é. As próprias pessoas estão questionando o que a Bíblia diz. Então ele está dizendo para aquele jovem irmão, ele está aconselhando para que o seu estilo de vida seja bíblico. Ele está exortando e trazendo um conselho para que a maneira dele conduzir a vida dele esteja encaixado aos moldes, aos parâmetros bíblicos. Hoje as pessoas fazem o contrário.
elas querem que a Bíblia se encaixe no seu estilo de vida. As pessoas pegam a Bíblia e querem que a Bíblia se enquadre, se engaje na sua maneira de viver, e é o contrário. A nossa maneira de viver deve estar baseada, pautada dentro do que a Bíblia nos condiciona. Por isso que as pessoas estão hoje se desviando e se apostatando da fé. Por isso que a corrupção moral, espiritual, ela tem tomado conta das pessoas, porque elas não querem viver de maneira bíblica. Seu linguajar não é bíblico, a sua conduta de vida perante as pessoas não é bíblica, a sua maneira de conduzir a sua vida não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com aquilo que Jesus deixou. Porque hoje o cristianismo está sem identidade? Porque o cristianismo deixou de viver o que a Bíblia ensina para que a humanidade viva. A igreja está parecida com tudo, menos com Cristo. Cristãos, eles só têm a nomenclatura de cristãos, mas não se parece com Cristo. Em Antioquia, os cristãos foram chamados assim pela primeira vez por se parecerem com Cristo, por seu estilo de vida se parecer com o estilo de vida de Cristo, a maneira deles conduzir o seu viver. Então, o que Paulo orienta e aconselha é que ele tenha um viver bíblico, um viver dentro da palavra de Deus, um viver que seja direcionado e guiado pela santa palavra do Senhor, bússola para o seu caminho, lâmpada para o seu caminho. Então, ele está dando o segundo conselho, para que ele viva de maneira biblicamente falando, para que o seu estilo de vida seja bíblico. Não tem como sermos cristãos se não vivermos o que a Bíblia ensina para que eu e você venhamos viver. Senão estaremos enganando a nós mesmos. Terceiro conselho está no próprio versículo 10 também. Ele diz: seguir para o alvo. Ou seja, ele está falando toda a intenção. Algumas traduções está propósito. Algumas traduções está propósito ou intenção. Ou seja, aquele homem estava seguindo para o alvo. Aquele homem estava dentro do propósito de Deus. Aquilo que Deus havia preparado para ele estava acima de tudo. A intenção do coração de Paulo era viver para o Senhor. O propósito de Paulo era viver para Cristo. Hoje as pessoas elas querem viver para si e somente para si. E a intenção de Paulo, e Paulo estava falando para este jovem, que a intenção e propósito de vida dele seja que ele vivesse para o Senhor, resguardasse a sua vida para Deus, gastasse a sua juventude em Deus, depositasse a tua vida em Deus, que a sua mente, o seu coração viesse emanar os propósitos de Deus, em buscar a Deus, se consagrar a Deus, se purificar para Deus. Não viver para si, não viver aos moldes do mundo, não viver aos desejos próprios, ao bel prazer, mas estar dentro do propósito divino, as intenções de viver em prol do reino de Deus. Aleluia! Esse foi o terceiro conselho.
conselho. Você acha que hoje conversa com as pessoas, porque hoje é tão difícil preparar pessoas, porque hoje é tão difícil de conduzir as pessoas ao discipulado, porque elas querem viver, a intenção de vida delas é que elas tenham uma vida confortável, uma vida em que elas não tenham que se abdicar de nada. E aí quando você chama elas para viver para Deus, a viver a vontade de Deus, a estar entregando a sua vida de fato a Deus, elas acham difícil demais, porque elas ainda desejam viver algumas coisas da sua maneira, em que Deus não está incluso nesse propósito, em que os padrões divinos não estão inclusos nessas direções, e elas não estão dispostas a abrir mão disso. É isso que a humanidade hoje está vivendo. É isso o tempo trabalhoso. Ele começa dizendo lá no capítulo 3, nos primeiros versículos: homens amantes de si mesmo. Que propósito um homem que o seu ventre é o seu Deus, ele tem? Que intenção esse homem que ele vive para si, ele tem? As intenções voltam em torno de si. Agora, o homem que vive em prol de Deus, as suas intenções estão voltadas para o reino de Deus, a sua vida se volta diante da vontade e dos propósitos divinos. Essa foi o terceiro conselho que ele dá. Quarto conselho que ele dá em tempo de apostasia e corrupção. Ele diz: fé, longanimidade, amor e paciência. Ou seja, ele está falando para que ele se manter-se firme nas promessas, que ele se mantesse firme diante das promessas de Deus, cheio de fé, com amor, longanimidade com os outros, paciência diante das situações. Por que ele está falando isso? Manter-se firme nas promessas, porque ao longo da nossa jornada cristã, perdemos a paciência, o amor se esfria, a fé se esvai, a longanimidade é perdida, dando lugar à ira. Manter-se firme, manter-se dentro de uma firmeza, de uma constância diante de Deus, porque não é fácil, é difícil estar paciente, é difícil amar quando situações nos apertam e nos afligem. Então, o quarto conselho é manter-se firme nas promessas. Eu não sei o que você tem enfrentado em todo esse tempo de isolamento, mas esse quarto conselho é: mantenha-se firme nas promessas de Deus. Ainda que você esteja passando por maus momentos, mantenha-se firme nas promessas de Deus. Enquanto as pessoas estão se corrompendo, se mantenha firme nas promessas de Deus. Enquanto as pessoas estão abandonando a fé, se mantenha firme nas promessas do Senhor. Amém? Quinto conselho, no versículo de número 11, ele diz: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia. Irmãos, tenha consciência em que ao longo da nossa caminhada cristã sofreremos aflições e sofreremos perseguições. Hoje se prega um evangelho em que as pessoas elas não têm que passar absolutamente nada. Elas não têm que passar absolutamente nada. Hoje se prega um evangelho em que as pessoas, se elas são perseguidas, é prova do inimigo. Elas sofrem aflições. Isso daí elas inventam N desculpas. Irmãos, tenha consciência que aflições e perseguições fazem parte do pacote. Fazem parte do pacote.
O apóstolo Pedro, ele diz: não vos estranhei se virdes sobre vós ardente provação. Jesus, ele também disse: no mundo tereis aflições. Aflição faz parte do pacote, perseguição faz parte do pacote, aflições da vida, aflições no dia a dia. Estamos vivendo num mundo tenebroso. Se odiaram Jesus, por que você acha que não te odiarão e não me odiarão? Se perseguiram Jesus de tal maneira até que puderam crucificá-lo, imagina eu e você. Jesus, ele nos alerta, ele fala assim: olha, não se espante se você for perseguido, se você for odiado, porque antes me odiaram. Bem-aventurado vós que sois perseguidos pelo meu nome. Irmãos, Jesus deixou muito claro, e hoje as pessoas, elas estão pregando um evangelho que tem feito com que as pessoas ficassem muito mimimi, e acham que vem para a igreja, ela não tem que passar nada, ela não tem que sofrer aflições, ela não pode sofrer perseguições por amor ao evangelho. As pessoas fazem política de boa vizinhança, querem estar bem com tudo e com todos, não querem passar nada, e nas primeiras aflições e perseguições que passam por amor à palavra de Deus, por amor ao evangelho, elas abandonam e largam. Quantas pessoas que começaram a viver o evangelho e começaram a ser perseguidas e acabaram abrindo mão. Por quê? Porque a Bíblia ensina que tal coisa que Deus abomina e que não pode. As pessoas começaram a persegui-las e falar: mas a Bíblia é um ensinamento arcaico, mas a Bíblia não sei o quê, mas você está vivendo isso, que palhaçada, onde já se viu, nós estamos vivendo uma modernidade, hoje é tudo moderno, hoje são outras coisas, e as pessoas acabam abrindo mão. Por que elas abrem mão? Porque elas não foram alertadas. Porque quando elas receberam um evangelho, elas receberam um evangelho de homens, um evangelho que diz que é só bênção, que é só vitória, que é só conquista, que você não tem que passar nada, que é só alegria, só felicidade. Irmão, sai fora dessa conversa. Evangelho, vem uma rosa gloriosa que é Jesus, mas vem os espinhos, que são as perseguições e as aflições que acompanham o caminho do evangelho. Apertado é o caminho, Jesus disse. Jesus não disse que o caminho seria uma porta larga e um caminho espaçoso, não. Então, dentro disso daí, é o quinto conselho que ele dá: tenha consciência que haveria aflições e perseguições, tenha consciência disso. Tenha consciência que passaremos por situações difíceis, terríveis, angustiantes. Tenha consciência disso. Se conscientize que o evangelho não é só bênção, não é só vitória, não é só alegria, não é só oba-oba, não tem como agradar a todas as pessoas. Se você pregar um evangelho para os seus amigos, onde você trabalha, para o seu vizinho, não se preocupe que você arranjará inimigos. É fato. Hoje o evangelho ele é pregado e omitem a questão de pecado. Você vai pregar um evangelho em que as pessoas não têm que se arrepender? Irmão, que evangelho é esse? Você prega um evangelho que omite a questão do inferno. Aí é fácil pregar. É fácil viver um evangelho assim. Como que você vai ser perseguido? Como que você vai passar situações? Não tem como, porque é um evangelho light, mas não é o evangelho de Jesus. Paulo alerta Timóteo que haveria perseguições. Hoje os cristãos, eles querem estar bem com todo mundo, eles são ecumênicos. Eles querem
dar bem com todo mundo, é uma política de boa vizinhança. Evangelho não é política de boa vizinhança. Quiseram matar Jesus por diversas vezes. Rejeitaram a entrada de Jesus em Samaria. Não aceitaram na própria terra em que Jesus viveu. Tanto é que ele fala, não há, um profeta não tem honra na sua própria casa. Aonde Jesus mesmo morou, muitas pessoas não aceitaram em que ele falasse da pregação do evangelho. Porventura esse daí não é Jesus, o filho do carpinteiro? Não quiseram nem ouvir. Então tenha ciência, tenha consciência que seremos perseguidos e passaremos aflições. Tenha consciência disso. Isso não pode ser omitido do evangelho. Isso não pode ser omitido de você. É isso que essas pessoas, elas estão hoje vivendo. Quando elas começam a passar aflições na vida, quando elas começam a serem perseguidas por viver o evangelho, elas rapidinho entram no campo neutro. E aí elas não querem nem que chamam mais ela de, evangelho. Não, eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião. Isso daí são os Nutella da atualidade. São um povo cheio de mimimi, que não aguenta nada. Não aguentam nada. E logo o abandonam. E logo se apostatam da fé, logo o abandonam. Logo deixam Jesus. Logo deixam o ensinamento bíblico. Logo largam a sã doutrina. Deixa eu correr. Sexto conselho, versículo 11 mesmo. Ele diz, lá no final: quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aqui eu quero trazer um conselho maravilhoso. Jesus, ele pode te livrar de duas maneiras. Ele pode te livrar do problema em vida e também pode te trazer um grande livramento na morte. Como assim, pastor? Eu não entendi. Ele disse que ele passou aflições e perseguições, mas o Senhor de todas o livrou. Não se preocupe, porque o Senhor sempre resgata o seu povo, seja em vida ou seja diante da morte. Para algumas pessoas a morte é um grande livramento de Deus, sermos levados para o Senhor. É um grande, Jesus resgata o seu povo até dentro da morte. Jesus resgata o teu povo até diante da situação da morte. Ou seja, você pode estar passando graves situações, o Senhor nos livrará de todas, seja em vida ou seja na morte. Seja nessa vida ou seja para a vida eterna, mas o Senhor resgata o seu povo. O Senhor livra o seu povo. Não ficamos dentro da situação, seja em vida ou seja na morte. O Senhor livra o seu povo. O Senhor resgata o seu povo. Então não temos com que nos preocupar. Por que as pessoas estão abandonando? Por que as pessoas hoje, elas não querem saber de nada e tal? Porque elas querem dar jeito para a sua situação. Paulo, ele disse para aquele jovem cristão, para aquele jovem pastor, que ainda que ele passou perseguições e sofreu, Paulo estava deixando bem claro que o Senhor veio resgatar ele daquela aflição, que ele não ficou dentro daquela aflição. Ele sofreu durante um tempo sim, mas o Senhor veio e o livrou. Então, diante de toda a situação em que a igreja tem vivido,
perto está o Senhor para nos livrar. Perto está o Senhor para livrar a sua igreja das aflições, das perseguições, seja em vida ou seja um grande livramento na morte. Porque para o cristão a morte é o maior prêmio que ele pode ter, pois a morte não nos segura. Da mesma forma que Cristo ressuscitou, ressuscitaremos também. A morte não nos segurará, o sepulcro não nos segurará. Teremos livramento também até na morte, para desfrutar a eternidade com o nosso Senhor. Sétimo conselho, versículo de número 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele está dizendo aqui o seguinte: a credencial daqueles que querem viver de maneira piedosamente é o quê? Perseguição. Pastor, o que é viver de maneira piedosa? É ter uma vida devota a Deus. Essas são as nossas credenciais. Quando começam a questionar a Paulo sobre o seu apostolado, sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, ele diz para os Gálatas: traga em meu corpo as marcas de Cristo. O meu corpo traz a credencial por quem e para quem eu tenho sofrido e padecido. A nossa vida cristã e o que passamos nela, o sofrimento e as aflições, são as credenciais de quem quer viver de maneira piedosa. As nossas lágrimas e as nossas aflições que passamos deste mundo terrível, em diante de pessoas más, tenebrosas, de pessoas malignas. E quando nós passamos certas situações, o que passamos, as feridas, são as credenciais de quem quer viver de maneira devota a Deus. Não é vergonha. Aquilo que passamos por amor a Cristo são as nossas credenciais como cristão. Paulo está dizendo para aquele jovem irmão que tudo que ele passará ao longo da jornada cristã dele é a credencial de quem quer levar uma vida certa com Deus, reta com Deus, voltada para Deus. Que não há do que se envergonhar disso. Não há do que se envergonhar. É a credencial de quem quer viver de maneira piedosa. Ou seja, você quer viver assim? Quero. Olha, tenha ciência de uma coisa: você vai passar por tudo isso. Não tem como ser uma pessoa piedosa, devota a Deus e não passar tudo isso. Ele que está falando. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Fato. É a tua credencial. Cristão que não quer passar nada, ele não está disposto a viver de uma maneira devota a Deus. Ele quer viver meia boca. E último conselho, e eu encerro aqui a mensagem. Versículo 14 e 15. Ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e do que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo estava falando? Para que ele fosse leal à verdade, ele fosse leal à palavra de Deus, ele fosse leal a Cristo. Permanece naquilo que? Na palavra de Deus. Lealdade à verdade, que ele não abrisse mão, que ele não jogasse fora, que ele não ignorasse, mas ele tivesse lealdade pela verdade da palavra de Deus, que ele fosse leal até que se ele fosse ter que pagar com a vida. Tem pessoas que ele é leal à palavra de Deus até a página 2. Quando é colocado em xeque algumas coisas da vida dele, ou amizade,
ou alguma situação em que ele vai ter que fazer uma escolha, ele prefere abrir mão da palavra. Deus entende, né? Não, irmão. Um conselho: em tempo de apostasia, em que muitos abrirão mão da palavra de Deus, em que muitos procurarão doutrinas que satisfazem a si, em que muitos serão amantes de si mesmo, você tenha lealdade à verdade bíblica, à verdade de Cristo, à palavra de Deus. Seja leal, seja fiel até a morte. Você quer ver o preço disso? Eu encerro aqui. Quer ver como que Paulo ele está demonstrando a sua lealdade à palavra de Deus? Você quer ver como Paulo ele está assumindo essa postura e dando exemplo para aquele jovem sobre lealdade à palavra de Deus? Ele, no capítulo 4, ele está se despedindo daquele jovem irmão, daquele jovem pastor, com uma frase super conhecida, que ele diz o quê? Combati o bom combate. No capítulo 4 ele diz isso no versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está colocando diante daquele jovem pastor, ele está colocando diante dele que o quê? Ainda que ele for morrer, mas só que ele combateu o bom combate. Em nenhum momento ele abandonou a espada, em nenhum momento ele abandonou o campo de batalha, mas ele foi leal, ele foi fiel, até aquele dia que ele teve um encontro, em que o Senhor deu aquele clarão, e ele caiu por terra, e o Senhor o chamou, o Senhor comissionou, daquele dia em diante, até o dia que ele deu o último suspiro da vida dele, ele não abriu a mão da palavra de Deus, ele foi leal à verdade de Cristo até o fim. Não importa o que passemos neste mundo terrível e cruel, neste mundo vil e tenebroso, seja leal à palavra de Deus, não negocie a sua fé, não barganhe a graça de Deus, mas permaneça constante e abundante até o fim. Amém? Quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, temos vivido dias terríveis sobre a terra. Ó Deus, temos vivido dias, ó Senhor, em que as pessoas têm criado doutrinas para si, em que querem, ó Deus, continuar numa vida pecaminosa, no engano. Ó Deus, estão vivendo, Senhor amado, uma vida segundo, Senhor amado, as suas próprias sabedorias, ó Deus, segundo, ó Pai, as suas vãs sutilezas deste mundo, doutrinas, Senhor, do mundo, Senhor, e muitos têm se perdido e negociado e barganhado a graça de Cristo, por não terem que, ó Deus amado, ser fiéis até o fim, Senhor, serem leais à Tua palavra, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Seu povo, Senhor. Ó Deus amado, que nesse tempo que nós temos vivido, em que muitos têm abandonado, em que muitos têm, Senhor amado, ó Deus querido, largado tudo, lançado a toalha, que muitos têm, meu Deus, sido coniventes e têm colocado a sua vida de modo neutro, para não querer assim dispor, Senhor. Ó Deus amado, ajuda a Tua igreja Senhor, a viver uma vida fiel e leal até o fim, Senhor. Senhor, a se apegar na Sua palavra, a viver a Sua palavra, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor amado, a todos aqueles que ouvem a Sua mensagem nesta hora. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.